livro, hein? Ah, é mentira? O que tá escrito aqui? É mesmo, é o Então Pepinho. lê, você vê mentira. É o Pepinho. Giuseppe Dioguardi, você vai botar o... Deixa eu ver. Giuseppe Dioguardi. Olha aqui. Agradeço. Agradeço as palavras do Edmundo. Mais do que um sonho seria ter sido agente dele. Meu amigo e ídolo. Obrigado. Agora Mas o responde meu nosso... beijo vai lá pra Paraíba. Cara, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer de novo. Mas não tenho nenhuma pretensão de que o Vasco consiga ser campeão brasileiro nesse ano. Se livrar do rebaixamento, já vamos ser felizes. Mas tem que torcer para o Vasco passar na quinta-feira, ganhar do Vitória lá no Barradão. Porque na Copa do Brasil é possível. Campeonato de mata-mata, com a grandeza do clube, a força da torcida, é possível. Campeonato Carioca também, que joga e tá na semifinal, não precisa ganhar nada. O Vasco vai estar lá, e aí por isso, por ter uma torcida enorme e ter jogadores de talento, pelo menos foram talentosos, se não são hoje, se não estão mostrando hoje, já foram talentosos, então uma partida de mata-mata, esse talento pode aparecer, o Vasco pode ser campeão, pode ser tricampeão carioca. Mas no campeonato regular, de 38 rodadas, como é o Campeonato Brasileiro, acredito Edmundo, que a gente vai você sofrer. conhece muito bem a alma do torcedor do Vasco, né? Você conhece profundamente, você é vascaíno. A gente estava fazendo uma conta aí nos últimos 9 anos, é isso, né? Que a gente chegou a essa conclusão. Isso. Não, foi você que fez a conta, é brilhante. Todo mundo. Hein? É brilhante. Não, mas eu Só não tinha fazer conta. tentado para isso. Em 6 dos últimos 9 anos, o Vasco teve ou na Série B, ou caindo para a Série B, sendo rebaixado. E aí a gente vê esse jogo aí contra o Macaé, só 5 mil e poucas pessoas na estreia do Luiz Fabiano. Você acha que a torcida do Vasco perdeu totalmente a paciência? Corre o risco do Vasco ser abandonado pela sua torcida? Essa que é a questão. O objetivo é que isso não aconteça. O maior patrimônio que um clube de futebol tem é a sua torcida. Concordo. E essa sua torcida, ela tem que ser tratada muito bem. E hoje a atual diretoria não trata bem o torcedor do Vasco, por isso ele correu, fugiu, não acompanha o time como o time merece. E resultados também influenciam bastante. Os resultados não têm sido bons, mas mesmo na Série B ano passado, quando o Vasco estava jogando bem, a torcida comparecia. A torcida tem uma sede de ver o Vasco, né? Só que não admite certas atitudes, não admite certas... Esse sobe e desce cansa, né? Mas eu acho que isso não é o grande problema. Isso não pode se tornar uma constante. Isso não pode ser normal na vida de um clube. Mas está se tornando. Esse é o problema. Aconteceu nessas últimas administrações. Sim, mas nessa culpa das últimas administrações. Né? 2 com o Roberto e uma agora com o Eurico. Isso tem que ser mudado. E tem que ser mudado urgentemente. E a oportunidade é agora, em novembro, nas eleições. Acho que a torcida é que pode mudar. Somarinho, eu não quero ser leviano, porque eu faço parte de uma chapa. Não, tudo bem. Então seria para mim inconveniente, desagradável falar o bom é esse. Eu acho que as coisas têm que ser claras, a eleição tem que ser limpa, transparente, e o torcedor escolher aquele que ele acha que é melhor para o clube. Eu acho assim, eu estudei isso, fui a fundo. O clube tem uma dívida grande, mas tem uma torcida que você pode aproveitar, tem estádio e tem condições de ter um patrocínio. Tem mídia. Tamanho. Tem mídia. Pode ter um patrocínio do tamanho que tem Flamengo, do tamanho que tem Corinthians, do tamanho que tem Palmeiras, principalmente. Basta você trabalhar para que isso aconteça. Isso acontecendo, você tem 2 mundos, o virtual e o real. O virtual é pagar todas as dívidas, construir uma arena, isso é um sonho. E tem o real, que é fazer time competitivo. Mas o Eurico não está pagando as dívidas do Vasco? Está pagando ou não? A mim não está pagando. Não, os salários atrasaram mesmo. A mim não está pagando. Ele falou em alto e em bom tom. Eu pago mais a ele do que a Fox Sport. Está muito enganado. Porque eu recebo pouco do Vasco. E não recebo, tem 4 meses que eu não recebo. Mas o problema é o seguinte, Mas você tem ele tem a comunicação do Vasco.
Ele fala o que ele quer. Tu só escuta do Vasco o que ele quer dizer. Eu acho que esse é o grande erro. O Vasco tem uma dívida. É isso que eu brigo. O Vasco tem uma E eu não dívida. tenho nada contra a pessoa dele é uma pessoa agradabilíssima. Mas a maneira com que ele conduz. O é que eu Vasco, sou contra. o Vasco tem uma dívida com você, que foi uma negociação em alguns anos, é isso? Em 60 meses. E o Vasco há 4 meses que não te Há paga. 4 meses não paga. Os salários atrasaram, Benja. 13º, a gente sei, leu na eu tô só mídia aí. perguntando, eu não sabia que o Vasco tá devendo dinheiro. Mas é o que o Edmundo Foi está falando. O só problema perguntei. é que assim, a gente compra o que o Eurico vende. Pô, a comunicação é dele. Porque não tem... De cada 10 entrevistas coletivas, 8 são dele. Não tem nem como investigar a fundo, Então, aí internamente. você faz uma pergunta, ele fala, quem fala? Ou você nunca ouviu isso? Quem fala? E ele responde o que ele quer e a comunicação. Mas é por isso que os estádios estão vazios, por isso que a torcida está descrente do futuro do Vasco. O Vasco precisa se unir. O Vasco precisa se dar as mãos e caminhar para frente. E você acha correto só ficar na conta do treinador? Porque o culpado é só o Cristóvão. Olha só, Só tem o a Cristóvão comunicação faz com que isso aconteça, mas também a escolha do treinador não é transparente. A escolha do treinador se dá numa amizade. Não é por meritocracia. Não é por meritocracia. É isso. Não é por um projeto. Não é de do futebol. tamanho do Vasco. E por isso a cobrança. Mas enfim, pelo amor de Deus, não estou aqui querendo me meter em... Estou aqui participando como mas é que o funcionário, torcedor do Vasco gosta funcionário de da ouvir tua casa. opinião, né, Edmundo? E tô trazendo uma coisa... conhecimento de causa. Uma coisa pessoal. E não quero ser dono da verdade, não. A única coisa que eu quero, de verdade, sem brigar com ninguém, é uma eleição transparente. Que quem, de fato, quiser o bem do Vasco, possa se candidatar e disputar com lisura uma eleição. E o torcedor, eu não sei se é esse o número, mas eu acredito que seja cerca de 20 milhões de torcedores, 25 milhões, escolha o seu representante. Ponto. Porque é o seu representante. Porque a gente fala de Vasco, mas não tem que falar de instituição. O Vasco é maior que eu, Roberto, Romário, Felipe, Juninho, qualquer um, Eurico, qualquer um que passou lá pelo Vasco. É uma instituição centenária, das maiores do mundo, que precisa ser gerida por pessoas bem intencionadas. Ponto. Ô, Fábio Azevedo, vamos perguntar pro Fábio Azevedo também, que conhece bem aí o Vasco da Gama, os bastidores do Vasco. É isso? O raio-x do Edmundo é esse mesmo? Ou falta mais alguma coisa, Fábio Azevedo? Não, o raio-x dele é fidedigno, só atualizando, porque infelizmente o Vasco não permite, por exemplo, que sócio torcedor vote, então é só o associado, é algo em torno de 3, 4 mil associados que vão decidir o futuro do Vasco. Na última eleição a gente viu da forma que foi, né, a esconder lista de sócios, não dar acesso a todos os participantes do pleito. O Vasco andou para trás nos últimos 10 anos. Permita-me só discordar de você, Edmundo. O primeiro rebaixamento eu divido entre Eurico Miranda e Roberto Dinamite, porque o Eurico entrega um clube às moscas, vazio, para o Roberto, já pronto para um rebaixamento. Em 6 meses o Roberto teve culpa de não conseguir virar o jogo, ok. O segundo é dele e o terceiro é do Eurico. Eu tenho só uma teoria em relação à torcida, ô Benja. No primeiro rebaixamento de um time grande, isso pode ver em todos eles. O torcedor pega no colo, faz campanha, lota o estádio. No segundo, boa parte já olha desconfiado. No terceiro, que foi o caso do Vasco, acha que é sem vergonhice. Larga de mão, vai se virar sozinho, não conta com a minha ajuda. O que é um absurdo, porque o torcedor fica descrente, que é o torcedor hoje do Vasco. O torcedor hoje do Vasco olha para o time e vê que futuro. Quando ele contrata um jogador de 36 anos, que há um tempo no Brasil não resolve. Vai jogar com o nome, o Luiz Fabiano joga com o nome. O Thales também não é um jogador para resolver, mas é o ativo da casa. Então o Vasco tem alguma série de erros e que não vai para frente, Benja, porque as práticas são velhas, as práticas são ultrapassadas. A poeira voltou a São Januário e o pó está empesteando os móveis. É isso, Pascoal? Você também que acompanha o Vasco há tantos anos? Rapaz, eu escutando o Edmundo falar as palavras que ele falou e agora as informações que são passadas, eu fico impressionado com o que aconteceu com o Vasco da Gama.
porque o Vasco da Gama se aproxima de uma situação de se apequenar diante dos outros que são gigantes, né? O Vasco é tão grande quanto qualquer outro no futebol brasileiro. É tão gigante, e acho até que em algumas situações é até maior do que muitos. E ver o Vasco nessa situação, por isso que eu perguntei a você, eu acho que não é só na conta do Cristóvão. Aliás, a gente teve uma discussão ontem aqui, porque eu acho que não é justo colocar só na conta do Cristóvão. O time do Vasco não é bom. O elenco do Vasco não é bom. Mas o Cristóvão é um bom alguns treinador? Jogadores. Aí é uma questão de você avaliar. O Edmundo disse que não é uma situação transparente. Eu não sabia dessa informação, a contratação dele. Eu não sabia disso. Agora, o Vasco tem que pensar adiante, pensar maior, pensar grande. O Vasco fica pensando só para dentro, pensar grande, pensar em evoluir. Gente, esse jogo contra o Vitória, eu vi a transmissão que vocês fizeram do jogo do Vasco da Gama, é alarmante. Alarmante. O que é que o Vasco da Gama criou nessa partida contra o Vitória da Bahia? Nada. O que é que o Vasco da Gama proporcionou ao seu torcedor nessa partida? Nada. Vai para o jogo de final de semana. O que é que o Vasco proporcionou para o seu torcedor? Nada. Muito pelo contrário, desanimou o seu torcedor. Agora, penso como o Sormani. O Sormani diz sempre, torcedor não pode abandonar o time, porque se abandonar, os caras acabam com o time. E é verdade, o torcedor, nesse momento, o torcedor do Vasco, tem que botar o Vasco no coração e levar o Vasco. É o torcedor que vai levar o Vasco. Não dá na bola, leva no carinho. Leva na paixão, leva no amor. Porque se o torcedor vai, vamos só 2.000, vai em 1.000, 500, no outro jogo assim, o Vasco não vai para lugar nenhum. Porque o Vasco precisa do torcedor para ter mídia, para ter postura e mostrar, ó, tá vendo? Ó, o nosso torcedor vai. São 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 por jogo. O nosso patrocínio vale muito. Isso conta. Agora, o Vasco desse jeito aí não vai a lugar nenhum. Nada, não chega a lugar nenhum. Fala, Fábio. Mas, Benji Pascoal, o Vasco não quer mídia. A atual direção, ela não quer, ela esconde o time, ela tranca o clube, ela é contra qualquer crítica que se faça. Provavelmente daqui a pouco vão estar recebendo aqui uma ligação na Fox, que eu não posso mais entrar de novo em São Januário, porque estou criticando o presidente, a administração dele, a forma como ele conduz. Porque ele pode não estar vendo, mas os aspones vão lá no ouvido. Vão dizer que eu falei alguma coisa, que o Edmundo falou outra. Quando a gente está aqui brigando e tentando mostrar que o Vasco é gigante. O Vasco é gigante. E concordo com o Edmundo, ele está acima de qualquer um que por lá passou ou qualquer um outro que venha a passar. Mas hoje os dirigentes se acham donos. Vamos dividir a culpa, Pascoal. Quem contratou? O Cristóvão Borges. Eurico Miranda. Ah, não foi ele? Então foi o filho dele, que ele intitulou como vice-presidente de futebol. E como ele gosta de dizer, Eurico, desculpa, vou usar uma frase que você gosta, sabe nada. Ah, por que está lá? Porque é filho dele. Ah, não, mas tem uma parceria. Vou dizer pelo Edmundo, do Carlos Leite, que é o empresário, que botou o Anderson Barros e botou o Cristóvão Borges. Trouxe o Kelvin, ok. Mas para trazer o Kelvin tem que trazer um outro saco pesado para o Vasco. É esse ônus que o Vasco tem aí para levar até o final da temporada. Obrigado, se não cair Fábio. de novo. Obrigado, porque eu, para falar, sou suspeito porque sou parte interessada. O Vasco, essa diretoria, renovou o contrato do Júlio César, do Diguinho e do Jorge Henrique. Renovou o contrato para a temporada de 2017. E aí Os três estão afastados. O Eurico ofereceu o Jorge Henrique. Os três estão afastados. Você viu como é que ele renovou o contrato do Rodrigo? Quanto ganha cada um desses jogadores? Ele ofereceu o Jorge Henrique e o Diguinho para a Portuguesa. Quanto ganha cada um desses jogadores? Verdade. Não sei. Mas deve ganhar no Vasco. 200. Pelo menos 100 mil. Mínimo de 100. Pelo menos. Mínimo do mínimo. Mais encargos. Mais encargos, mais luvas, mais as luvas. Pra quê? Dá para contratar um jogador de 300 Para os jogadores ficarem em casa, não adianta, Pascoal, o torcedor se dar as mãos. O que tem que mudar é o estatuto. Sabe o que diz o estatuto do Vasco? Sabe o que diz o estatuto do Vasco? Para encerrar, você cair da cadeira, o presidente pode anistiar quem ele quiser para votar. Não paga e ele anistia. Aí ele pega a lista e fala assim, fulano, anistia. Beltrano, anistia. Beltrano, não, esse não. Esse não vota em mim. Esse não vota em mim, expulsa. É assim, pô. É absurdo.
Tá aí, Comunidade- olha só, Edmundo e Fábio dois Azevedo grandes times da comunidade portuguesa brasileira. do mostrando Brasil os estão- problemas aí, expondo os problemas do Vasco que a gente não tinha conhecimento. Mas o Vasco avança para a próxima fase da Copa do Brasil? Posso dar um número aqui? É Posso dar rápido que eu preciso complicado. chamar o intervalo, hein? O Campeonato do Rio de Janeiro, né? O Campeonato Carioca, né? Sabe quem mais arrecadou, Edmundo, até agora, no Campeonato do Rio de Janeiro? Federação. Federação de Futebol do Rio de isso Janeiro. sim, isso não tem dúvida. 488 mil. Aí vem o Flamengo. Quer dizer, a federação, num campeonato extremamente deficitário, o Vasco está deficitário, o Fluminense está deficitário, o Botafogo está deficitário também. O time mais deficitário é o Botafogo, 352 mil. Mas Depois isso é vem o Vasco bilheteria, né? com 342 mil. Percebe? Mas essa conta é bilheteria, né, Somani? Porque a federação faz a conta da cota de TV, ela divide por jogo e Não, diz, não, não, isso é o clube já bilheteria. entra em campo. Isso. O clube já entra em campo ganhando X da televisão, que dá mais ou menos 300 e pouco a 400 mil reais por Televisão, jogo. Fabinho, televisão, você sabe disso. É outra coisa. É uma outra fatia desse bolo importante arrecadatório. Bilhetes, arrecadação. É inacreditável. Em qualquer lugar do Brasil é assim. As federações faturam mais. Vocês não fazem nada do que os clubes. Federações milionárias, clubes pobres. Cartórios. Tem alguma coisa errada aí. Estão invertidos os valores. Fábio Azevedo, nós vamos fazer um intervalo. Na volta tem mais Fox Sports Rádio. Tem o São Paulo lá em Natal. E tem o Luiz Araújo de contrato renovado até 2021. A Aí gente vale já a pena, volta. então, moleque. É rapidinho. Fica aí, Fábio Azevedo. Some não. Vem.